Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês mais uma edição de Ask Miss. E vocês devem ter percebido que, assim, foram duas edições de Ask Miss seguidas aí, praticamente, né? Isso porque vocês me mandaram muitas perguntas no primeiro Ask Miss, mas muitas mesmo. Então eu tive que dividir aí em dois vídeos pra eu poder responder o máximo de pessoas possível. E caso você tenha chegado no canal agora, não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, afinal de contas, né, pra você poder me ajudar aqui. Nesse quadro eu respondo basicamente o que as pessoas estão me perguntando, né? É bem autoexplicativo o nome do Ask Miss, assim como grande parte dos quadros do Plantão Geek, mas enfim, vocês já sabem disso. E como eu falei, se você chegou agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu espero que você goste aqui do Plantão Geek. You're welcome. Uma coisa que você pode conhecer também são os benefícios do Plantão Geek, que tem vários benefícios super legais que você pode conhecer clicando aí embaixo, tá aí abaixo da descrição, tem um botãozinho, sabe, que é torne-se membro e tudo mais, aí dá pra você clicar, conhecer os benefícios e ver se você consegue virar aqui um pequeno geek, ou talvez um geek honorário, você pode escolher aí. Sem mais delongas, vamos começar logo o Ask Miss, porque tem muita pergunta por aí e a gente vai começar logo. Here we go. Pitchware. Miss, você pretende no futuro transformar o seu livro em uma série ou filme? Se sim, quais produtores você gostaria que estivesse trabalhando junto com você? Cara, sim, né? Eu acho que é o sonho de qualquer pessoa que tá desenvolvendo uma história, assim, né? Talvez pra uma forma literária, ou então um curta, qualquer coisa assim, que isso seja transformado em algo maior, né? E é claro, eu já imaginei várias vezes o meu livro, né? Pra quem não sabe, caiu de paraquedas, não tá entendendo o que tá acontecendo. Eu vou lançar um livro no início de 2023, vai ser sobre suspense e terror, eu venho falando dele há um tempinho. Inclusive, você pode me seguir nas redes sociais, porque eu vivo dando update sobre ele, né, conversando com a galera sobre ele e tudo mais. E aí eu já imaginei muitas vezes o meu livro como algo, sabe, tipo uma série, um filme, qualquer produção assim que saia também da forma literária para que mais pessoas possam conhecer. Eu amaria que isso fosse realidade, né, mas a princípio eu estou pensando aqui apenas no livro, né, vamos um passo de cada vez. E sobre produtores, pessoas que eu gostaria que trabalhasse comigo, cara, eu acho que o Nicholas Summerer, que é o diretor de fotografia de Dark, eu amaria, se eu pudesse, assim, se você me dá um orçamento infinito, posso chamar qualquer pessoa pra trabalhar comigo. Eu chamaria o Nicholas ali, que ele fez a fotografia de Dark impecável, ou talvez o Adam Newport Berra, que é o diretor de fotografia de alguns episódios de Euphoria. Inclusive tem um vídeo aqui no canal de eu só elogiando a fotografia de Euphoria, tá aparecendo aqui, eu fiz altas análises pra mostrar assim pra galera do porquê que eu acho que a fotografia de Euphoria é a melhor que tem, assim, um projeto audiovisual envolvendo filme e série, tá bom? Pra mim, Euphoria, meu Deus, em questões de foto, tá de parabéns. Em questão de direção, pra colocar aqui um brazuca aqui no meio, né? Recentemente, eu fui acompanhando muito o trabalho da Natália Leite. A Natália Leite dirigiu alguns episódios de Handmaid's Tale, que é uma série que eu amo também. Eu não sei se vocês já ouviram falar, se vocês assistem e tudo mais, mas a Natália Leite dirigiu alguns episódios dessa última temporada de Handmaid's Tale, e aí eu comecei a procurar mais coisas do trabalho dela e acabei gostando bastante. E também quero fazer uma menção aqui ao Greg Nicotero, né, que é o diretor de alguns dos melhores episódios de The Walking Dead. Eu acho que como a temática nesse caso é semelhante, eu amaria trabalhar com o Greg também. Cara, ela tá tão na sua! Maria Eugênia. Miss, você assistiu Sandman? Se sim, o que você achou das decisões criativas da série, como cenário, cores utilizadas e narrativa? Adoro seus vídeos e seus quadros. Beijo, Maria. Obrigado por você estar acompanhando aí o Plantão Geek. E sim, eu assisti Sandman, inclusive, a resposta dessa sua pergunta está nesse vídeo aqui, ó. Tudo que você perguntou tá nesse vídeo aqui que eu fiz sobre Sandman. Lá eu falei sobre o cenário, eu falei sobre as cores, eu falei sobre o que eu achei da história. É uma crítica sem spoilers, né? Então, pra quem também nunca viu Sandman e tá interessado em saber o que eu achei dessa série, né? Sem spoilers, sem estragar a sua experiência, só clicar nesse vídeo aqui. Mas só pra não ficar sem resposta dessa pergunta aqui, eu achei bem bacana, tá? Eu achei bem, assim, imersivo. Pra quem não conhece as HQs, eu achei uma boa forma de introdução. Rafaela Ferreira. Miss, você pretende ser diretora de filme ou curta? Porque suas críticas da série são muito boas, além do que você sabe bastante sobre cinema. Então, Rafaela, eu, graças a Deus, já tive a oportunidade de dirigir algumas coisas, sim. Recentemente, um trabalho que eu fiz foi num média-metragem chamado 21 Dias. Nele eu fiz direção de fotografia e ele é baseado num triângulo amoroso
criado nas músicas da Taylor Swift, que seria August, Betty e Cardigan. Então é uma história que se passa em 3 pontos de vista, um média-metragem. E assim, foi um trabalho muito louco. Eu planejo fazer um dia aqui no Plantão Geek só um vídeo assim, falando sobre como é que foi, todas as experiências, todas as coisas que eu realmente tive que fazer pra mostrar na prática o que uma pessoa que faz direção de fotografia tem que fazer num projeto desse. No caso, eu fui uma das 2 responsáveis pela fotografia, né? Teve 2 diretoras de foto e eu era uma delas. E outro trabalho que eu me orgulho bastante é que eu dirigi já um documentário chamado Minha Voz Pra Você, que é sobre dubladores, né? Sobre dublagem e tudo mais. E eu lembro que eu fiz ele na época da pandemia, então, gente, foi um grande desafio, sabe, organizar as coisas durante a pandemia. Foi muito diferente do que a gente pensava, só que foi um trabalho que a gente se orgulhou, as pessoas assistiram bastante na época, então eu fiquei bem feliz. Tem muita coisa por trás da dublagem, entendeu? Não é só aquilo, a gente entra no estúdio e faz de qualquer maneira, não. Cidadão aleatório. Qual sua série favorita, Miss? E a sua maior inspiração para o livro que está escrevendo? Beijos, amo seu canal. Um beijo pra você, cidadão aleatório também. Obrigada aí por você acompanhar o Plantão Geek e tudo mais. Então, eu gosto de falar que eu não tenho série favorita, porque cada série que eu assisto eu gosto por um motivo. Tem um motivo específico porque eu gosto de Stranger Things, tem um motivo específico porque eu gosto de Handmaid's Tale, e assim vai indo. Mas eu tenho uma série do coração. A série do coração é aquela série que eu posso ver 500 vezes, que pra mim sempre vai ter a mesma graça, vai ser como se eu estivesse vendo pela primeira vez. Que no caso seria Friends. Friends é a série do coração que eu tenho, só que eu não coloco o rótulo de favorita em nenhuma. Oh my God! E sobre a minha maior inspiração pro livro que eu tô escrevendo, então, depende em que sentido, né? Uma coisa que eu fui muito marcada, né, na questão dos meus personagens, é que eu gosto muito da forma que o George R. R. Martin, que é o escritor de As Crônicas de Gelo e Fogo, também conhecido como escritor de Game of Thrones, eu gosto muito da forma que ele desenvolve personagem, né? Ele faz personagens de área cinzenta, é o que a gente chama, né? Ou seja, são aqueles personagens que não tem rótulo, sabe? Não é, esse é o herói, esse é o vilão, esse é bonzinho, esse é do mal. Não, é um personagem de área cinzenta. Uma hora, um personagem que você gosta muito vai fazer uma cagada monstruosa. Uma hora, um personagem que faz um monte de coisa errada vai fazer uma coisa certa. Então eu gosto muito desse tipo de personagem. E uma coisa que eu também me inspirei bastante pelo George Martin foi a forma que ele separa capítulos, né? Ele separa os capítulos dele por ponto de vista. Então as histórias das Crônicas de Gelo e Fogo são contadas ao decorrer de vários pontos de vista. A história vai progredindo pra frente no ponto de vista de personagens diferentes. Então na minha história também é assim, a história vai progredindo, trocando de ponto de vista. São 6 protagonistas e vai transitando entre eles. Eu achei isso muito bacana quando eu li os livros do Martin, e aí eu quis trazer pros meus também. Ale Top. Miss, eu sei que a série foi cancelada até agora, mas será que você podia fazer mais vídeos sobre Anne with an E? Amo seus vídeos, muito obrigada. Muito obrigada a você por acompanhar o Plantão Geek, valeu aí pelo seu comentário. E assim, quem pede vídeo de Anne são vocês, basicamente. Então vocês vão escrever aí embaixo se vocês gostariam de mais vídeos sobre Anne with an E, né? Que é essa série que a gente gosta bastante, eu amo essa série. Inclusive ainda acredito em renovação, tá? É porque Anne tá num buraco assim que envolve direitos autorais e um monte de coisa que tá complicado, só que ao mesmo tempo ela não se comporta como uma série cancelada, pelo menos as pessoas envolvidas nem nada assim, produtores, etc, eles não se comportam como uma série cancelada, o que é meio esquisito. Mas aí eu vou ficar no aguardo dos comentários de vocês aí embaixo, caso vocês gostariam de vídeo de Anne, sobre o que vocês queriam que eu falasse de Anne, comenta aí embaixo que eu vou ler tudo. Let me see. Mate, qual área do cinema você mais gostou de aprender? Alguma dica pra quem se interessa nessa faculdade? Nossa, a área do cinema que eu mais gostei de aprender é uma difícil pergunta, porque teve várias áreas que eu achei legal. Só que eu diria, só pra fugir do óbvio, né? Que eu não vou falar fotografia, porque senão eu vou estar muito no óbvio. Eu diria que produção executiva. Eu gostei muito de saber sobre produção executiva, porque eu me considero uma pessoa bem organizada pra trabalho, sabe? Tipo, tem as minhas agendinhas, tem as coisas tudo aqui. E pra ser produtor executivo, você tem que ter muita organização.
Você tem que pensar em coisas que às vezes, assim, você nem achou que você teria que pensar e você vai ter que raciocinar aquilo. Você tem que ter uns 5 planos diferentes pra mesma produção. Então, definitivamente, eu gostei bastante de aprender produção executiva e o meu professor foi um grande contribuinte pra isso, porque eu adoro o professor que me ensinou de produção executiva. Né? Se você estiver vendo aí, Andy, um beijo pra você, obrigada pelas suas aulas. E alguma dica pra quem se interessa nessa faculdade é sempre estude. Nunca fique apenas num modo de fazer filme. Não existe fórmula pra filme. É muito importante isso. Você tem que aprender várias técnicas e isso você vai conseguir com leitura e convívio de set. Então sempre se coloque disposto a ler e aprender bastante. Camila Pardo de Franca. Miss, um dia você pode gravar um vídeo só sobre suas opiniões pessoais de Stranger Things? Sim, Camila. Apesar que isso vai me gerar muitos cancelamentos, mais do que eu já tenho com alguns personagens de ST, porque no fandom de ST é assim, né? Se você falar, eu não vou muito com a cara de tal personagem, o pessoal vai te xingar e vai te rotular de um monte de coisa. Mas eu queria muito fazer, sabe qual tipo de vídeo? Aqueles que eu vejo um filme, ou vejo uma série, ou qualquer coisa, ou coisas relacionadas a ST mesmo, e eu coloco, tipo, análise no final, sabe? Tem vários vídeos na plataforma do YouTube que são assim, que basicamente eu digo as coisas que eu achei do filme, só que tudo voltado para um gosto pessoal. Tudo voltado não numa questão profissional, ensinando técnica nem nada assim, mas coisas que eu achei, que eu vi lá no filme, eu achei divertido. Às vezes uma coisa que eu dei risada, às vezes uma coisa que, nossa, explodiu minha cabeça. Uma forma mais impessoal, assim, sabe? De conversar com as pessoas. Eu queria muito fazer vídeos desse tipo, só que eu não sei se vocês iam gostar. Então eu vou fazer uma enquete sobre isso. Vocês vão votar na aba de comunidade do YouTube. Também vai ter no Instagram e no Twitter, né? Em todas as redes possíveis eu vou jogar essa. Mas com certeza eu queria fazer um vídeo de opiniões pessoais de Stranger Things, sim. Tiago, Miss, se você fosse pra escolher uma época do tempo pra viver, qual seria? Sem ser atual. Sem ser atual, cara, eu vou ter que ir na época mais atual que eu conseguir. Então, por exemplo, anos 90. Anos 90. Finalzinho dos anos 90 ali pros anos 2000. Apesar que, ai, não vale, né? Eu acho que não vale, porque eu vivi no final dos anos 90 e começo dos anos 2000. Então, mais pra trás disso seria anos 80, eu acho. Anos 80. E mesmo assim ia ser punk, né? Tem uma galera que acha que anos 80 é mó arco-íris, música legal e tudo colorido, sendo que não, é bem punk. Mas enfim, melhor anos 80 do que Idade Média, sabe? Época de colonização, essas coisas. Deus me livre. Gabriel The Fox. Miss, qual foi a temporada de Stranger Things que você achou mais tosca? Bom, tem um vídeo inteiro sobre isso, foi a 3ª temporada, e nesse vídeo aqui eu digo todos os motivos do porquê que eu achei a 3ª temporada tão ruim. Why not? Miss, quando um personagem fala, por exemplo, se o Michael não sabe como fazer isso, espera, cadê o Michael? É obrigatório, depois desse diálogo, mostrar a cena desse tal Michael? É uma regra do cinema? Eu entendi aqui a pergunta da pessoa, ela quis dizer, tipo, se você menciona um personagem, se você se questiona, ué, cadê ele? E você tem que mostrar ele logo em seguida, a pessoa tá perguntando se isso é obrigatório. Então, obrigatório não é, mas se você quer que as pessoas compreendam mais diretamente o que você tá querendo dizer, sim. Depende do grau de importância que esse sumiço do Michael tem. Por exemplo, você não pode falar, ué, cadê o Michael? E esquecer ele no churrasco. Tipo, nunca mais mostrar o Michael, sabe? Não, você tem que mostrar o mais próximo possível, porque senão a galera vai esquecer que você levantou esse questionamento. Então, sim, recomendado que você mostre logo em seguida. Ué? Nath Zanardo. Olá, dona Nath. Nath, minha amiga. Qual teoria você mais gosta de ter acertado? Mano, a teoria que eu mais gosto de ter acertado... Eu vou falar uma coisa recente, que foi da Max estar em coma, mas ela não morrer. O pessoal que acompanha o Plantão Geek sabia disso faz uns 2 anos. E é tudo teoria, gente. Tipo, real oficial é teoria, é palpite. É um palpite que foi certo. Só que a teoria que eu mais, assim, que eu acertei cravado, e eu não tenho registro em vídeo disso, eu só tenho registro de áudio que eu troquei com amigos e tal na época, foi na época da 2ª temporada que eu fiz esse palpite bem besta, assim, sabe? Não é nada, oh meu Deus, um plot incrível. Mas foi um palpite que eu fiz sobre o Mike e Eleven dançarem a música Every Breath You Take no Snowball. Eu não tô brincando, eu fiz esse palpite. Sabe como que eu fiz? Eu vou explicar, porque senão os pessoal vai achar que é mentira. Porque na 1ª temporada, eles mencionam o Snowball. Maybe we can go to the snowball together. Snowball?
It's this cheesy school dance where you go in the gym and dance to music and stuff. Qual era a música, assim, que era mais badaleira ali de 84? Fui pesquisar os nomes que eu vi, eu falei, nossa, eu gosto muito de Every Breath You Take. Ela era bem de dancinha e ao mesmo tempo ela é meio animadinha, então dá pra você mostrar um monte de coisa. Portanto, seria muito legal se Mike Eleven fosse Snowball e dançasse Every Breath You Take. Sou foda! Madu Sandrini, como foi o processo de procurar uma editora, ver a capa, título, etc? Então, foi um processo muito curioso, porque é a primeira vez que eu tô fazendo isso, né, gente? Eu já comentei com vocês. Eu conversei com muitas editoras, tem informações que, obviamente, eu não posso dar aqui, eu não posso falar de nada com muitos detalhes. Mas teve editoras, assim, que lançaram propostas super legais, só que não cabia no meu bolso, e teve outras editoras que lançaram propostas meio absurdas, aí eu falava, não vou fazer isso não. Mas com a Palavra e Verso, que é a editora que está responsável pelo meu livro, eu já divulguei isso, né? Tá tudo sendo muito bacana, assim, muito respeitoso, eu tô conversando com eles com muita frequência, então é um processo desafiador, mas ao mesmo tempo curioso, porque você está trabalhando com outras pessoas, né? E é a sua obra, então você tem que achar um termo em que seja legal pra você e pra editora também. E com certeza a Palavra e Verso facilita isso. E esse vídeo nem é patrocinado por eles, hein? É realmente um comentário genuíno, assim. Vilelas, qual filme mais te marcou quando você assistiu na infância e ou adolescência? Então, eu diria, assim, com muita sinceridade, eu acho que foi Harry Potter, né? Harry Potter e Senhor dos Anéis foram duas sagas que me marcaram muito. E até hoje se coloca assim pra tocar, eu sei todas as falas, tanto em português quanto em inglês. Em inglês eu fui desenvolver muito mais pra frente, mas em português fica na ponta da língua, né, no dublado. Sangue de Jesus tem poder! Sophie e 765, quais eram seus sonhos de infância? Nossa, o meu sonho de infância, eu acho que a minha primeira profissão que eu queria ser, de todas, era arqueóloga. Mexe esse corpo, vamos, comece a trabalhar, homem! Porque eu achava muito legal, quando passava na TV Cultura, aquelas coisas históricas, sabe? Das pessoas, tipo, fui aqui nas pirâmides do Egito, aí achei esse osso, aí eu falava, nossa, tem profissão de quem acha esses ossos, né, acha uma coisa histórica, então eu sempre gostei de história. E aí a primeira profissão, quando eu era muito criança, assim, tipo, sei lá, 5 anos de idade, eu queria ser arqueóloga. Eu falei, eu quero alguma coisa que tem história. Será que vocês não sabem fazer nada direito? Eu vou ensinar como é que se faz, presta atenção! Y2K Samuel, quem foi a sua maior inspiração pra você criar o Plantão Geek? Olha, eu tive muitas inspirações pra fazer o Plantão Geek, mas eu acho que uma que eu posso mencionar logo de cara, pela didática, pela forma que explica, pela forma que roteiriza e se organiza pra fazer os vídeos, né? Agora, nem tanto porque o YouTube tem algumas questões, né, com esse criador de conteúdo. No caso, quando eu falo questões, gente, eu quero dizer que o conteúdo que esse criador faz não é tão bem valorizado no YouTube. É isso que eu quero dizer, tá? Que seria o Felipe Castanhari. O Felipe Castanhari, no canal Nostalgia, ele faz um conteúdo que é tão impecável, é uma didática tão incrível, é uma forma de apresentar tão incrível. Eu literalmente acompanho o Castanhari desde o primeiro vídeo dele. O primeiro de todos lá. Então foi muito bacana ver o crescimento desse criador de conteúdo e ele definitivamente me inspirou em muitas formas na hora de fazer o Plantão Geek. Eu queria te fazer uma pergunta. Você já jogou Sonic? Foa, já leu Criança Amaldiçoada? Se sim, conte qual foi sua experiência e se detestou ou odiou. Então, sim, eu já li Criança Amaldiçoada e eu detestei. Eu detestei porque pra mim foi uma fanfic. É uma fanfic criada por outras pessoas, né? Não é nem a escritora mesmo, né? Que escreveu Criança Amaldiçoada. Foi adaptado por uma peça. Eu gostaria muito de ver a peça, porque eu acho que na forma teatral deve ser muito fantástico, sabe? Deve ser incrível. Só que na questão narrativa, eu acho que é uma fanfic, gente. Eu falo, o que é isso? Tem coisas ali que não bate de jeito nenhum. E aí dá pra você perceber nitidamente que não foi a escritora que escreveu esse negócio aí, não. Foi 2 outras pessoas envolvidas que fizeram numa forma teatral, recebeu a sua valorização, né? Teve muitos prêmios aí pra Criança Amaldiçoada. Então, assim, eu detestei Criança Amaldiçoada, só que eu iria facilmente na peça, porque deve ser uma experiência completamente diferente. Caio Edits. Em geral, você prefere mais as séries ou filmes de romance ou de terror? Assim, quando você fala romance, eu acho que você não quer dizer plot de romance, né? Talvez você esteja se referindo a drama. Eu gosto muito mais de coisas dramáticas. Mas terror, dependendo do assunto que o terror tá abordando, eu vou preferir. Em resumo, se esse terror não estiver falando de possessão, eu prefiro esse tipo de terror. Se ele estiver falando desse assunto, eu prefiro... Corre, negada!
Basicamente isso. Miss, você gostou de terem abordado a Jane, Eleven, no colégio no início da 4ª temporada de ST? Não, eu não gostei de terem abordado ela na escola, só que eu compreendo por que fizeram essa decisão, porque eles queriam dar um ambiente novo pra Eleven explorar, só que não tem lógica nenhuma na Eleven estar na escola, sabe? Primeiro, ela tá na mesma turma do Will, isso literalmente é impossível, porque a Eleven, ela tá se reajustando, assim, em questões de educação, né? A escrever e tal. Pô, na 3ª temporada você tá vendo a letra da Eleven tá até torta nas coisas da 3ª temporada que ela mostra, né? Então ela tá aprendendo muito a escrever, a falar e com certeza fazer mais trabalhos, né, relacionados a essas matérias da escola. Então jamais que ela ia ficar na mesma turma que o Will, sabe? Mas acima de tudo, pior do que isso é a questão da Eleven ser uma pessoa procurada pelo governo e ela conseguir entrar numa escola. Eles dão um migué lá na série, fala que o Owens estava ajudando, que o Owens estava fazendo aquilo. Aí eu fiquei pensando, gente, o Owens foi tão burro nesse ponto dele pegar a criança que ele falou, olha, Hopper, fica 1 ano com a Eleven presa em casa, porque ninguém pode saber, sabe? É muito perigoso. Aí o Owens vai e faz o quê? Depois de um tempo, né? Claro, depois que ele pede esse tempo, ele pega a menina e joga em instituições, entre aspas, do governo, que são essas escolas que tem registro da pessoa. Eu não aguento mais, cara. Dava pra você ter feito uma dinâmica que envolvesse bullies, né? Que é essas pessoas que ficaram xingando a Eleven, né? Que ofenderam ela ao decorrer da temporada. De outra forma, sabe? Excluindo essa questão escolar, né? Você nem falou tanto da questão escolar em si. Você só falou da Angela lá, que foi a menina que enche o saco dela na 4ª temporada. Então, se fosse só pra focar numa menina enchendo o saco da Eleven, você podia ter feito de outras formas. Então, pra mim, não teve, sabe, nenhum sentido. 0 sentido. O cara tá matando a minha alma. Eu não aguento mais. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de série, gosta de Stranger Things, né? Que é um assunto bem recorrente aqui no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!